Olha só. Vi ainda outra besta emergir da terra, e ela possuía 2 chifres, tá certo? A gente vai ter toda essa descrição aqui agora da besta que surge da terra. A gente vai ver que ela tem a aparência de cordeiro, mas que, na verdade, ela fala o quê? Como dragão, tá certo? E ali ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então aqui, acho que chega a parte mais enigmática de Apocalipse, tá certo? E aí vamos nos deter aqui na besta que surge da terra. A gente viu que essa besta que surge do mar, o mar, ele representa um lugar povoado onde a maioria das pessoas são opostas ao povo de Deus, fazem oposição ao povo de Deus, tá certo? Essa é a representação das grandes águas dos mares. Então a gente percebe ali que a besta que surge do mar, né, o papado, ele surge numa região densamente povoada e que se opunha ao povo de Deus, tá certo? Ela surge ali do Império Romano, que se opunha ao povo de Deus, mas depois eles acabam fazendo uma aliança, o cristianismo é colocado como a religião do império, tá certo? Mas quando as tradições e as heresias começam a entrar dentro do cristianismo, aqueles que se opunham, o que eles eram? Perseguidos, tá certo? Perseguidos, mortos, aí a gente vai entrar na Idade Média, a Idade das Trevas, onde a gente tinha as inquisições, as cruzadas e por aí diante. Então, a gente viu lá no final do capítulo 12 que diante, né, da força, da perseguição, o dragão tentou destruir a mulher. Depois, ele tenta com os enganos, né, com a voz da serpente, com as filosofias, ele tenta arrebatar a mulher. Quando a gente olha para a história, a gente tem a Idade Média, a Idade das Trevas, a época das Inquisições, das Cruzadas, e logo após esse período veio o quê? Iluminismo, tá certo? Que a gente já viu lá no estudo das trombetas, que começam a vir várias filosofias que procuram afastar as pessoas de Deus. Então, primeiro ele tenta pela força, ele não consegue pela força. O que ele faz? Ele começa, então, uma tática mais suave. Então, ele vai com os enganos. E aí ele tenta destruir o povo de Deus. Só que o povo de Deus, acontece, lá no final do capítulo 12, ele foge, tá certo? Para o deserto. Ele foge e depois a terra socorre essa mulher. Se o mar representa, né, grandes multidões que fazem oposição ao povo de Deus, a terra é o oposto disso, tá certo? É um lugar onde você não tem oposição ao povo de Deus e é um lugar onde você não tem muitas pessoas ali povoando esse lugar. Quando a gente olha para a história, o que a gente vai perceber? Que lá por volta do século XVIII, lá nos anos 1700, os puritanos, que eram perseguidos na Inglaterra, porque primeiro eles eram, né, os protestantes, eles eram perseguidos pela Igreja Romana. Depois, a própria Igreja da Inglaterra vai começar a perseguir os puritanos. Tá certo? E aí o que eles fazem? Eles saem da Inglaterra e vão para uma terra a qual eles não conheciam, uma terra desconhecida, uma terra onde não tinha oposição, né? A religião não tinha oposição ao evangelho. Tá certo? Onde eles chegam? Estados Unidos. Não é isso? A terra da liberdade, tem até a estátua da liberdade lá. Então ali eles chegam, eles se assentam e ali eles começam a se desenvolver. E um dos grandes pontos que vai ser fundamental para o desenvolvimento da nação americana é que eles fazem a separação entre religião e Estado. Aquilo que eles viram que aconteceu na Europa, eles falam, aqui não vai acontecer, tá certo? Então a gente já vai deixar isso bem claro. A religião tem o seu papel e o Estado tem o seu papel. Eles estão divididos. Eles não vão estar unidos aqui.
E então, quando a gente olha essa prerrogativa, né, um Estado que surge com imigrantes protestantes, que estavam protestando contra o papado lá na Idade Média, tá certo? Lá na Europa. Eles surgem, eles se assentam nesse local, eles começam a estabelecer uma nação, e eles já fazem essa divisão clara entre Estado e religião. Qual que é a aparência que eles têm? De cordeiro. Tá certo? Eles têm a aparência de cordeiro. O cordeiro aqui representa Cristo, no livro de Apocalipse. Então eles se assemelham muito com o cordeiro. Né? Dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Eles fazem muito bem essa distinção. Só que, em um determinado momento, esse poder, ele vai começar a falar o quê? Como o dragão. Então ele parece um cordeiro no seu princípio, mas depois ele muda e começa a falar como o dragão. E ao falar como dragão, ele vai exercer toda a autoridade de quem? Da primeira besta. E aí quando a gente olha isso, a gente fala, não, mas isso é impossível, porque os Estados Unidos, né, é uma grande nação, e é uma nação protestante. Só que não. Tá certo? Ela já foi protestante. No passado, os protestantes, eles eram proibidos de ter relacionamento com o quê? Com os católicos. Tá certo? Eles não podiam, os filhos dos protestantes, eles não podiam se misturar com os filhos do católico. Eles já tinham muito claro essa ideia que vem dos reformadores, de que, né, o papado, né, Roma papal, ele era besta, tá certo? E aqui a gente não está fazendo, né, nenhuma menção a pessoas, a gente está fazendo a menção à instituição, tá bom? É bom deixar isso muito claro, né? A gente não está fazendo oposição às pessoas. Então, o que a gente vê aqui é que esse poder representado pelos Estados Unidos, ele vai, em um determinado momento, começar a falar como dragão, e ele vai prestar honra a quem? A Roma papal. Tá certo? Ele vai prestar a sua autoridade é dada por Roma papal, e ele vai direcionar a adoração a Roma papal. E quando a gente olha isso, né, parecendo ser impossível acontecer, a gente percebe que o cenário atual já está caminhando para esse lado. Tá certo? Porque a Suprema Corte dos Estados Unidos, a maioria dos juízes, eles são católicos. Se você pega a liderança, né, do governo americano, eles têm ali nas suas principais posições pessoas de fé católica. O Joe Biden, que agora é o presidente eleito, ele é católico, tá certo? Então não é algo difícil de acontecer, porque a nação já não é mais protestante. Tá bom? Então, aqui, o que acontece? Ela vai operar grandes sinais, e aí ela vai fazer o seguinte, lá no verso 14. Ela vai pedir para aqueles que habitam, vai exigir, tá certo? Aqueles que habitam sobre a terra, para fazer o quê? Uma imagem à besta. Aquela que a vida se aquela que ferida a espada. E que imagem é essa? Para a gente entender o que é essa imagem da besta, a gente precisa saber o que é a besta em si, tá certo? Então a gente viu que lá a besta do mar representava o papado, acumulando função religiosa e política, tá certo? Isso que é a besta do mar. É o papado com as funções religiosa e política. Então, essa imagem que vai ser feita à primeira besta, o que é? É a união da religião com o Estado nos Estados Unidos da América. Tá certo? Essa imagem vai ocorrer quando as nações, quando, né, o protestantismo, né, o evangelicalismo americano exigir que o Estado interfira agora em questões religiosas. Quando eles fizerem isso, a imagem da primeira besta vai estar formada. Então, essa imagem da besta é quando o mundo protestante, né, o mundo evangélico americano, começar a pressionar o governo para que ele comece a legislar sobre questões religiosas, sobre questões de consciência. Quando houver essa pressão e o governo ceder, e ele falar, ok, a gente vai atender, vai haver então uma união entre religião e Estado, assim como ocorreu lá na Idade Média. Aí a imagem da besta ela vai estar formada. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.